Olá, seja muito bem-vindo ao curso Design Thinking e Produção Cultural. Meu nome é Elisandra Almeida, eu sou formada pela Universidade Federal Fluminense em Produção Cultural. Além disso, eu atuo na área desde 2015 e nesse meio tempo eu consegui acumular experiência que, associado aos conhecimentos que eu adquiri na universidade e a técnica que eu vou ensinar para você hoje aqui nesse curso, resultaram no material que você vai ter acesso hoje. Eu espero que essa ferramenta te ajude muito a produzir bastante e de maneira mais fácil e mais ágil. O campo da produção cultural, assim como o campo do design, é um campo muito abrangente. Para você desenvolver melhor os seus projetos, é necessário que você tenha um método que te ajude a navegar por esse campo tão abrangente. O campo da produção, assim como o design, também acaba caindo em grandes situações de multidisciplinaridade, onde você precisa conversar com várias áreas diferentes. O que a gente vai aprender hoje é um mapa, uma espécie de mapa, que vai te guiar na elaboração, na estruturação desse projeto, de maneira que quando você for inscrever ele em alguma lei ou até mesmo submeter ele a algum edital, ele já esteja com as informações que você vai necessitar na hora de escrever ele de maneira mais formal. Esse método ele te ajuda a coletar essas informações. Ao longo dele, você vai passar por várias áreas que você como produtor já está acostumado, como justificativa, proposta, orçamento. E esse método ele te propõe pensar todas essas questões de um projeto cultural a partir da dimensão humana, centrado no seu futuro usuário. O usuário aqui ele aparece como a pessoa que vai se beneficiar do seu projeto a longo prazo. Bom, a abordagem do Design Thinking é uma ferramenta que vai te permitir elaborar soluções mais criativas para os projetos, para os problemas, na verdade, que você provavelmente vai encontrar pelo seu caminho. Bom, o nome Design Thinking pode parecer um pouco assustador, mas pensa nele como a lente para uma câmera, que você já usa normalmente. Você já sabe operar a câmera. O Design Thinking é uma lente diferente, porque vai permitir você criar mais com a ferramenta que você já tem. Seja muito bem-vindo à sua jornada. Eu espero que ao final desse curso você possa se apropriar dessas ferramentas e elas te permitam criar mais e elaborar projetos cada vez mais incríveis. A cultura é o único caminho para o futuro melhor. Bom, quando a gente pensa em produção cultural e design, a gente tem que ter em mente que essas duas áreas são verbos. Isso significa que tudo nessas áreas é projetado de alguém para alguém. Elas são áreas onde não existem ações naturais. Tudo é projetado, tudo é pensado de um indivíduo para o outro. Acreditando na proximidade entre essas duas áreas, nesse campo em comum que esse material nasceu. Bom, para quem esse material é destinado? Esse material é destinado para todo e qualquer fazedor de cultura que esteja no processo de elaboração de um projeto ou que queira iniciar um. Dessa maneira, não é necessário você ter nenhuma formação acadêmica para acompanhar o que vai ser dito aqui. O principal é que você tenha muita vontade de aprender. Além disso, o método ele pode ser utilizado para várias frentes possíveis de cultura, de projetos como exposições, festivais de música, cocriações com empresas ou órgãos governamentais. É um método bastante abrangente nesse sentido. Também é possível você utilizar esse método para fazer revisão de alguns projetos antigos que você tenha, desde que você tenha os dados desse projeto, como orçamento ou tabela de pessoas que trabalharam com você. Tudo isso é necessário na hora que você quiser rever esse projeto a partir desse método. Eu indico bastante você rever os seus projetos antigos como uma forma de treino do uso do método que vai ser passado e também para você achar talvez onde você tenha errado ou onde você possa melhorar a partir do que você vai aprender aqui hoje. Bom, existe uma frase que fala o seguinte: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e a minha vida dependesse disso, eu passaria 55 minutos desenvolvendo o jeito certo, a pergunta certa a ser feita. Isso significa que quando você vai elaborar um projeto, se você tiver um mapa dele, antes dele ser executado bem definido, você vai poupar muito tempo. E dentro de um projeto cultural, dentro da execução dele, principalmente, o tempo é importantíssimo, é de extrema importância para o produtor cultural. O Event Canva, ele te ajuda a poupar esse tempo, porque ele preenche lacunas de perguntas que você já ia acabar fazendo, seja na hora da execução ou no planejamento.
Essa maneira sistemática de fazer essas perguntas te garante que você cubra o máximo de possibilidades possível. E enquanto produtor, você sabe que é péssimo quando você é pego de surpresa. Então, esse método vai te ajudar a diminuir as chances de ser pego de surpresa por alguma eventualidade. É claro que elas ainda vão acontecer, como, por exemplo, chover no dia que você vai fazer uma gravação. Mas, se você estiver de boa com São Pedro, o resto eu acho que dá pra você dar conta. Quando a gente pensa num projeto cultural, é preciso ter em mente que ele vai reunir vários fatores diferentes. Pelo menos 3, que é o público, a equipe que vai realizar o projeto com você e o artista. Dessa maneira, quando você olha para um projeto, você entende que ele é composto por redes. São redes de comunicação entre artistas, entre a equipe, entre o público, que vai disseminar a informação do seu projeto. Aqui é importante a gente entender que o pensamento complexo, que é um conceito que a gente vai importar da física quântica, ele acredita que essas redes e esses problemas possíveis de serem solucionados, eles ficam mais fáceis quando você olha com uma lente grande angular, que é uma lente maior, é uma lente que dá para você ver o máximo de coisas possíveis. Dentro do projeto cultural, quando você vai coordenar uma equipe ou quando você vai elaborar algum projeto, é interessante que você tenha o máximo de alcance da sua visão possível, porque assim você consegue solucionar o fluxo de ideias, fluxo de informações, de uma maneira que o seu projeto flua de maneira mais natural e mais rápida também, que te poupe mais tempo. Bom, trabalhar com um projeto cultural normalmente é trabalhar com equipes grandes, de setores completamente diversos e de pessoas que não necessariamente se conhecem ou que já trabalharam juntas. Dessa maneira é muito importante para o produtor se situar dentro do projeto que ele está. Então, uma dica que eu te dou, que é muito importante, vai te salvar bastante tempo, é use e abuse de tabelas de funções. Nessas tabelas, elas têm que te fornecer, no mínimo, algumas informações, como, por exemplo, quem, que é a pessoa, o profissional, o que é a função dele, por quanto tempo ele vai desempenhar essa função, qual o valor que ele vai cobrar por esse contrato e um contato, seja pelo WhatsApp, seja um e-mail. O ideal é que você tenha pelo menos um contato ou mais, para que quando você precise falar com essa pessoa, caso você precise falar com ela ou com esse fornecedor, por exemplo, rápido, você não fique no vácuo, você não fique sem ter uma resposta. Isso faz muita diferença, porque numa situação de emergência, um exemplo muito simples, você está produzindo um festival de música e o som queimou. E aí você precisa ter uma lista de outros fornecedores de som. Se você não tiver essa lista bem detalhada, com valor, com contato, a chance de você demorar mais tempo e perder mais tempo dentro do seu projeto num problema é enorme. Então sempre tenha o máximo de contatos, tudo organizado da maneira mais correta possível. Use o GPS. Bom, tendo em mente o pensamento complexo e projetos culturais como redes de funcionamento, a gente precisa definir o que a gente vai chamar aqui de stakeholders. Esses stakeholders são basicamente pessoas, grupos, empresas que vão definir o andamento do seu projeto. Basicamente, pensa o seguinte: se uma empresa decidiu patrocinar o seu projeto, essa empresa naturalmente vai se tornar um stakeholder, porque sem ela, o seu projeto não vai para frente. Essa é a ideia. Stakeholders são pessoas, grupos ou empresas, ou órgãos governamentais, enfim, a lista é enorme. Mas, basicamente, o princípio é que sem aquilo ali, o seu projeto não vai andar. Sendo assim, quando você tem um projeto grande, você vai ter mais de um stakeholder. Por exemplo, o público pode ser seu stakeholder, o patrocinador, a prefeitura, de alguma maneira. E cada um deles tem uma lista de prioridade diferente, uma hierarquia de prioridade diferente. Basta você listar todos eles, é importante que você liste todos. E aqui não existe resposta errada. Pega, lista todos eles que vierem na sua mente e depois define essa lista hierárquica com qual deles você vai priorizar. O Event Canva, ele te sugere que você faça sistematicamente o preenchimento das informações para cada um desses stakeholders. Eu também te recomendo você fazer um quadro para um patrocinador, um quadro para o público, um quadro, de repente, para um artista, para os produtores. O ideal é que você defina eles na ordem de prioridade e vá preenchendo um para cada um.
Eu sei que parece muito trabalhoso e, de fato, é mesmo. Dessa maneira, você vai garantir que todas as áreas do seu projeto recebam a mesma atenção e o mesmo nível de cuidado. Bom, produtores em geral, quando vão elaborar um projeto, a gente costuma focar muito na parte de logística. Sempre em primeiro lugar pensar a logística. Isso é muito justificável, principalmente quando você está trabalhando com cultura no Brasil, ainda mais de maneira independente, que é ainda mais difícil. Só que aqui a gente vai propor um novo balanço para isso. É claro que a estrutura ainda é parte integrante e é o coração do seu projeto, mas a ideia é que você comece a elaborar ele considerando a parte subjetiva da experiência primeiro, e a partir do que você definir enquanto parte subjetiva do seu projeto, você vai para a parte estrutural de logística, que normalmente é o que a gente pensa primeiro. Essa inversão de propostas faz muita diferença no resultado final. O Event Canva ele é dividido em 3 fases, que a gente chama de mudança, estrutura e design. Essas 3 fases de elaboração, elas te permitem ter uma visão diferente para cada uma das especificidades do seu projeto. Uma dica que eu te dou é que o Canva ela é uma ferramenta completamente visual. Então, pegue o quadro, coloque ele na sua parede e vá escrevendo ou colocando post-its nele para que você não perca as suas ideias. Nesse momento, ter o máximo de ideias possível é o ideal, porque depois você faz uma filtragem e realmente descarta algumas, mas seleciona as que talvez, se você tivesse descartado de primeira, assim, não seria tão legal. A primeira parte, mudança, ela é focada na mudança de comportamento, análise de comportamento do seu stakeholder. Dessa maneira, ela é composta por 6 blocos nas laterais do quadro. Você vai começar a preencher pela mudança. É importante ter em mente também que esse projeto pensa projetos culturais de maneira que eles sejam pontos de partida para mudanças comportamentais. Esses projetos vão afetar o seu usuário de alguma maneira, que ele vai sair diferente de quando ele não tinha tido contato com o seu projeto ainda. E é claro, a gente espera sempre uma mudança positiva. A segunda fase, estrutura, ela é composta por mais 6 blocos. Nesses blocos, a gente define as fronteiras do design dentro do seu projeto. Dessa maneira, nessa etapa, você vai dar uma atenção mais especial para a sua logística, por exemplo. Também para como as ideias subjetivas vão se colocar na prática. A parte de estrutura, ela é o como deve ser feito. Na primeira parte de mudança, você pensa no quê? E agora você vai pensar no como. Como essas ações vão ser executadas. Além disso, ela também abarca, por exemplo, custos, o quanto de lucro você pretende ter no seu projeto, tarefas a serem feitas. Nessa parte, o ideal é que você já tenha a primeira feita. O método ele te propõe um caminho por etapas. Por isso, siga as etapas. Bom, a terceira fase, o design, ela é focada no projeto em si, na execução dele. E aqui você vai pensar de que maneira as mudanças que você previu na primeira fase e a estrutura que você montou na segunda vão se relacionar de maneira harmoniosa e sem problemas, é claro. O primeiro bloco a ser preenchido dentro da fase de mudança se chama de comportamento de entrada. E ele é relativo ao comportamento do seu stakeholder, que você está analisando, no tempo presente, antes dele ter contato com o seu projeto cultural. Eu sei que é muito difícil você pensar esse nível de subjetividade de um stakeholder quando você está falando de pessoas, porque além de imprevisíveis, cada ser humano é único. Apesar disso, tem uma maneira de você analisar, que é basicamente encontrando semelhanças em grupos de pessoas que você está analisando. Por exemplo, vamos supor que o seu público-alvo sejam crianças de 7 a 10 anos para uma peça infantil. A ideia é achar, nesse grupo de crianças de ambos os gêneros, semelhanças possíveis para que você possa analisar o comportamento dessas crianças antes de ter contato com o seu projeto. Também é sugerido que você faça algumas perguntas sobre esse stakeholder que vão te ajudar a se guiar melhor nesse pensamento. Por exemplo, o que ele faz, onde ele mora, como ele está se sentindo antes de ter contato com o seu projeto.
Essas perguntas elas estão todas listadas na apostila, você pode olhar elas depois e estudar elas com mais calma. Além disso, nessa fase também é bastante recomendado que você use a ferramenta da persona. Agora, a gente vai dar uma pausa no método, eu vou te explicar sobre persona e mapa da empatia e a gente já volta, tá bom? Em uma definição muito simples, a persona é o seu stakeholder ideal. É tudo aquilo que você quer que ele seja, que não necessariamente ele vai ser, mas é tudo aquilo que você quer que ele seja. O ideal é que na hora de você criar a persona, você se baseie em alguns dados reais, que você pode pesquisar ou você pode usar de projetos antigos que você tenha. Essa criação em dados reais, ela vai te ajudar a se aproximar mais da realidade. E nesse ponto, quanto mais próximo da realidade, melhor, porque isso te ajuda a errar menos. Mas afinal, qual é a diferença entre persona e público-alvo? A diferença é a seguinte: público-alvo você define da seguinte maneira: crianças de 7 a 10 anos, moradores do Rio de Janeiro, da Zona Sul, que tenham pais com renda até R$8.000, por exemplo. Isso é o seu público-alvo. A sua persona se torna algo parecido com isso, só que centrado na dimensão humana. Em outras palavras, o seu público-alvo vai ser a Júlia, de 9 anos, que tem pais divorciados, mora na Glória e adora livros infantis de princesas, por exemplo. A diferença é que você pensa a partir de um ser humano, a partir da Júlia. Bom, e como criar essa persona? Além de levantar todos esses dados que você pode, como eu disse, ter ou levantar eles através da internet, por exemplo, o mapa da empatia é uma ferramenta que pode te ajudar muito, muito nessa tarefa. Mas eu vou te explicar direitinho como você usa ele. Empatia, basicamente, é a capacidade, a habilidade de se colocar no pé do outro, na pele do outro. Dessa maneira, todo o método do Design Thinking ele é baseado na habilidade de empatia, para que você possa se colocar no lugar do seu stakeholder e prever as ações, os comportamentos, o que ele vai esperar do seu projeto, por exemplo. O mapa da empatia, basicamente, ele é composto por 4 blocos. Em cada um desses blocos existem algumas perguntas-chave que você deve fazer e responder a partir do que você acha que o seu stakeholder pensaria nessa situação. A primeira pergunta que você deve fazer é o que ele pensa. Eu sei que isso parece muito subjetivo e em algum nível até que é mesmo. A ideia é que você veja a partir das opções que ele já tem, por exemplo, quais afetos o seu projeto pode despertar nele. O que ele vai pensar sobre isso? O que ele tem de referência de projetos parecidos com o seu? Além disso, é importante você pensar o que é importante para ele nesse momento, o que é caro para o seu stakeholder agora. Essa necessidade do agora, ela te ajuda a definir melhor, por exemplo, lá na frente. Porque além do comportamento de entrada, muito em breve você também vai ter que pensar no comportamento de saída, que é o após o seu projeto. Então, nesse momento é importante você pensar no agora, antes dele ter contato com o seu projeto futural. A segunda pergunta é o que ele vê? Quais são as opções que ele tem dentro do mercado? Quais projetos parecidos com o que você está propondo ele já participou? E nesse momento é legal que você comece a pensar também quais as referências principais que ele tem e como superar essas expectativas, né? Afinal, essa é a intenção. Bom, a terceira pergunta é o que ele escuta? Nesse momento onde a internet se tornou uma ferramenta tão poderosa, quando a gente pergunta o que ele escuta, é legal que a gente pense como o seu stakeholder é influenciado. No momento que a gente tem tantos influenciadores, o que ele escuta é super importante. Quais as narrativas de marketing que ele tem maior aderência? Por exemplo, qual é o influenciador que ele mais consome? Essa pergunta, o que ele escuta, é muito sobre como ele é influenciado pelo ambiente que ele se insere. E a quarta e última pergunta do mapa da empatia é o que ele faz? Quais os comportamentos dele? O que ele consome? Quais as atividades que ele realiza? Quando ele realiza essas atividades? De repente, com quem ele realiza essas atividades? Essa forma de mapear o comportamento do seu usuário dentro da pergunta o que ele faz é ótimo para que você planeje quais dessas ações você pode aderir dentro do seu projeto, por exemplo. Um exemplo muito simples é:
Vamos supor que o seu stakeholder goste muito de discos de vinil, perdão. Bom, se ele gosta muito de projetos que envolvam música e que tenham discos de vinil, você pode considerar, por exemplo, colocar dentro do seu projeto uma feira de trocas, algo que chame a atenção dele. É importante frisar também que não existe resposta errada para essas perguntas. Elas são uma espécie de brainstorm. Basicamente, a ideia é que você coloque o máximo de ideias que você tiver nesse momento e realmente não se preocupe se está certo ou não. Além disso, essas perguntas servem para você ter uma noção geral do universo que o seu stakeholder está inserido e de que lado o seu projeto cultural pode trazer ele mais para perto. Os momentos em que o seu stakeholder vai tangenciar o seu projeto, onde eles vão se encostar, de maneira que fique mais suave e mais fluida essa relação entre os dois. Bom, para além das 4 perguntas iniciais, o mapa da empatia também te sugere analisar os bloqueios e os ganhos do seu usuário. Um exemplo muito bom de bloqueio, por exemplo, é o valor do ticket que você vai colocar no seu projeto. E um exemplo muito legal do ganho, que eu já vi sendo utilizados em alguns projetos por aí, são espécies de descontos progressivos, que você pode colocar dentro, por exemplo, dos alimentos e bebidas que vão ser comercializados dentro do seu projeto e coisas do tipo. A ideia é que um bloqueio para cada ganho, que você consiga balancear eles de uma maneira que o seu projeto fique bastante atraente para o seu stakeholder. Bom, a gente já pensou o comportamento de entrada, a gente já criou a persona e a gente já fez o mapa da empatia. Então agora a gente vai voltar para a tela do Canva. Dessa maneira, o próximo bloco a ser pensado é o comportamento de saída, que basicamente faz um espelho do comportamento de entrada. A ideia aqui é analisar como o seu stakeholder vai estar depois de ter contato com o seu projeto. Então é legal que você crie como se fosse uma resposta ao comportamento de entrada. Essas caixas do Canva, comportamento de entrada, comportamento de saída, elas se completam. Você vai perceber que conforme você vai completando o método, cada um dos quadradinhos tem um quadradinho espelho. Então não se preocupe se o primeiro ficar meio perdido. Na hora que você for fazer o segundo, você vai conseguir ver melhor, você vai ter uma visão mais abrangente do que você está fazendo. Em comportamento de saída, a ideia é que você se pergunte como amplificar os efeitos do seu projeto cultural sobre o seu stakeholder. E nessa hora é interessante que você pergunte como você mesmo já foi afetado pela arte durante a sua vida. Qual foi a diferença de um show para um show inesquecível? O que te fez chorar naquela peça de teatro? Esse é o ponto. Aqui, o ideal é que você pense de maneira subjetiva a partir das suas próprias experiências mesmo. Não só enquanto produtor, mas como usuário também. O que faz de um projeto inesquecível? O terceiro bloco a ser preenchido é a caixa de bloqueios. Aqui é importante que você entenda os bloqueios do seu usuário. Primeiro porque para ele, em alguma instância, isso é bem importante. Afinal, ele não consideraria um bloqueio se não fosse importante para ele. Além disso, se você consegue localizar, mapear esses bloqueios e sanar esses problemas, a sua chance de ser bem sucedido dentro do seu projeto é muito maior. Por exemplo, vamos supor que um bloqueio para o seu usuário seja o deslocamento até o local do seu projeto. Quais são as soluções que você pode propor para que esse deslocamento seja melhor? Quais as soluções que você pode propor para que esse deslocamento seja mais rápido, seja mais efetivo? Essa é a ideia. Mapear quais são os problemas que vão te afastar, que vão afastar, na verdade, o seu stakeholder do seu projeto e, uma vez mapeado, você começar a resolver com saídas o mais criativas possíveis. Ao pensar em bloqueios, é importante que você pense quais são os pensamentos que afastam o seu stakeholder do seu projeto. O que ele sente? Um exemplo interessante é, vamos considerar a persona Carla. Carla é uma persona de 26 anos e que é deficiente auditivo. E ela tá muito afim de ir num festival de cinema. Mas a Carla se sente mal
porque ela não sabe se esse festival de cinema vai ser adaptado para deficientes auditivos, por exemplo, se vão ter tradutores de Libras, se os filmes serão legendados, mesmo que sejam em português. Isso é um bloqueio que é muito fácil de ser solucionado, mas que para Carla, nossa persona que está sendo analisada nesse momento, faz muita diferença e que de fato vai fazer com que ela não vá, ou que ela vá e não goste ou não se sinta bem. Esse é o tipo de detalhe que o produtor tem que estar atento. O quarto bloco do Canva a ser preenchido é o bloco expectativas. Eu acho que esse é um dos mais autoexplicativos. No quadro de expectativas, você vai basicamente colocar as expectativas do seu usuário. Tenha em mente que as expectativas dele também são muito baseadas nas experiências prévias que ele teve. Além disso, as expectativas do seu stakeholder também vão ser baseadas em relatos de usuários, de outros usuários, sobre projetos parecidos com o seu. Então é bom que você tenha esse feedback. Se você está produzindo um festival de música, procure o feedback de outros festivais, mesmo que não sejam exatamente o mesmo público-alvo. É bom que você veja onde outros projetos falharam para que você não cometa o mesmo erro. E lembre-se que expectativas quebradas em relação a um projeto cultural deixam memórias bastante marcantes dentro do seu usuário. O nosso quinto bloco a ser preenchido é o bloco de ganhos. E ele é uma resposta direta ao bloco de bloqueios. Os ganhos são basicamente o que ele espera e o que ele pode até se surpreender de conseguir dentro do projeto cultural. Esses benefícios que você vai listar nos ganhos, alguns são mais tangíveis do que outros. Por exemplo, um ganho possível é que ele tem uma experiência incrível, tendo uma tarde maravilhosa no festival de música. Esse ganho não é tão tangível assim, não dá pra você medir ele de uma maneira mais simples. Mas, por exemplo, um ganho super tangível é um super desconto que ele vai conseguir comprando um alimento e uma bebida numa barraca específica dentro do seu projeto. O ideal é que você lixe todos eles e separe em coisas que são mais tangíveis e outras que não são tão tangíveis assim. Mas, de qualquer maneira, você tem que dar a mesma atenção para ambos. Em contraponto direto ao bloco de expectativas, você tem o bloco de satisfação. Uma regra importante quando você considera a satisfação de qualquer usuário de qualquer serviço é que as pessoas tendem a lembrar e passar para frente experiências ruins muito mais do que experiências boas. É muito mais comum você entrar em um site de um aplicativo de pedido de refeição, por exemplo, e você achar um monte de gente falando mal, mas é muito mais raro você achar uma pessoa elogiando. Isso também serve para projetos culturais, assim como para qualquer coisa na vida. Bom, considerando que as pessoas vão sempre ter uma opinião sobre o seu projeto ou sobre qualquer coisa que você produza, é legal que você tenha acesso à sua opinião, mesmo que ela não seja positiva. Eu digo principalmente se ela não for positiva. Quando você tem essa base de dados, esse feedback, isso se torna uma espécie de armazenamento de conteúdo que você pode usar para outros projetos, para a criação de novas coisas. Dessa maneira vai ser menos provável que você cometa os mesmos erros. Bom, quando você considera situações como essa, onde você olha os comentários negativos e positivos dentro de um aplicativo, de um serviço, você entende essa diferença no peso das críticas negativas e das críticas positivas. Isso serve para a produção cultural também. É muito mais comum você ter críticas negativas do que críticas positivas. As pessoas se lembram mais de situações ruins, elas preferem comentar sobre isso e tá tudo bem, mas é importante que você tenha esse feedback, independente dele ser positivo ou não. Esse feedback ele vai servir de conteúdo para que você crie uma base de dados. Com ela, a partir dessa base de dados, você veja onde você pode melhorar nas suas produções. Dessa maneira, a longo prazo, você só vai aprimorar os conteúdos que você já tem. Satisfação é isso, é você prever onde você pode melhorar. Dentro do bloco de satisfação, existem várias maneiras de você medir essa satisfação. Algumas delas vão ser mais tangíveis do que outras. Por exemplo, um formulário no Google Docs que as pessoas respondam. Ou, por exemplo, você pode fazer algumas que sejam mais experimentais, como convidar alguns stakeholders que tiveram contato com o seu projeto para tomar um café da tarde e perguntar para eles como foi a experiência. Independente da maneira que você chegue a esses dados, é importante que você chegue e que eles estejam sempre organizados e armazenados pode ser no seu computador, pode ser online, mas tenha esses dados com você.
E chegamos na segunda fase do método do Canva, que se chama estrutura. Se a fase de mudança é responsável por pensar o que acontece antes e depois do projeto, a fase de estrutura é o que acontece no meio, é a execução do projeto em si. Basicamente, nesse momento é quando a gente vai perceber a realidade em que o projeto vai ser executado. Seja a realidade financeira, ou dificuldade de estrutura em si, ou até mesmo a localidade, se vai ser um projeto muito longe, ou mais próximo do centro de uma cidade, por exemplo. Nesse momento, é importante que você seja muito honesto com as possibilidades que você está trabalhando dentro do seu projeto. Seja porque você conseguiu um edital de 50 mil numa lei de incentivo, ou porque você está fazendo por crowdfunding, ou de maneira independente. Mas seja muito, muito honesto com o que você está trabalhando. Só tendo essa noção é que você vai ver se o projeto que você quer fazer é execuível ou não. E de qualquer maneira, mesmo que na forma que você deseja ele não seja execuível naquele momento, você pode adaptar ele para que seja mais fácil de virar realidade, ou mesmo guardar ele para uma outra oportunidade. O importante é que você tenha os pés bem fincados na realidade. Não adianta você querer enganar ou se enganar, não vai dar certo. Mas com bastante honestidade, vai dar tudo certo. O primeiro bloco da fase de estrutura se chama compromisso. É importante você pensar nesse compromisso como um investimento que o seu stakeholder vai fazer no seu projeto. E esse investimento pode ser tangível ou não. Por exemplo, o tempo e a energia que ele vai gastar estando em contato com o seu projeto é um investimento, não tangível. Assim como a gasolina que ele vai gastar no processo de deslocamento até o local, também é um investimento, nesse caso um pouco mais tangível. Também é bacana aqui você pensar que nem sempre o stakeholder vai ser o seu público-alvo, a sua persona. O seu stakeholder, por exemplo, pode ser um membro da sua equipe, que é de extrema necessidade para o seu projeto. Nesse caso, para ele, o investimento vai ser quantas horas ele vai trabalhar, qual o projeto, qual é exatamente a função que ele vai fazer. Todos esses detalhes, eles têm que estar bem claro para o produtor. Entender esse investimento é muito bom para quem está produzindo o projeto, porque vai te ajudar a superar as expectativas e ter um desempenho melhor dentro da satisfação. Em oposição direta ao bloco de compromisso, nós temos o bloco de retorno. Em retorno, é importante que você pense quais são as bonificações que esse stakeholder pode ter a curto prazo. Por exemplo, se ele tem um compromisso de se deslocar até o seu local do seu projeto cultural, um bom retorno para ele, por exemplo, seria um desconto num aplicativo de deslocamento como a Uber ou o 99. Tudo isso são respostas diretas aos quadros, por isso que eu digo que eles são espelhos. Você levanta as questões em um e responde elas ou resolve essas questões no quadro seguinte. Assim como os compromissos, os retornos eles podem ser tangíveis ou não tangíveis. O ideal é que eles sejam sempre entregues da maneira mais rápida, mais eficiente e mais clara possível para o seu stakeholder. Bom, o próximo bloco é o bloco de custos. E aqui eu acho que é o bloco mais tranquilo e mais comum, que provavelmente você já trabalhou muitas vezes. Os custos são os valores que você vai precisar para que o seu projeto seja realidade, se torne uma realidade. Aqui uma dica que eu te dou é construa o máximo de tabelas possível. Eu sei, construir tabela não é lá a coisa mais legal do mundo, mas elas são muito, muito, muito úteis. E tabelas bem detalhadas. Por exemplo, se você vai fazer uma peça de teatro e você vai precisar de algum investimento dentro de figurino, construa tabelas o mais detalhadas possíveis, com qual tecido, quantidade desse tecido, qual cores possíveis desse tecido. É uma dica, parece meio óbvia, mas faz muita diferença. Ter os valores de custo detalhados te ajudam muito a garantir que o seu projeto não saia dos trilhos financeiramente. Além do que, quando você tem essas tabelas listadas e com o máximo de detalhes possíveis, na hora que você for prestar contas, caso isso seja necessário no seu projeto, vai ficar muito mais simples e vai ficar muito menos doloroso, porque todo mundo sabe que o terror do produtor cultural é a hora da prestação de contas, né? Então tome bem esse cuidado, seu trabalho vai fluir de uma maneira muito mais harmoniosa. Em resposta direta ao quadrado dos custos, você tem o quadrado de receitas. Bom, aqui a ideia é que você tenha uma previsão média
de quanto lucro você quer tirar dentro do seu projeto. É claro que é importante a gente frisar que existe uma diferença gigantesca entre um projeto que está sendo desenvolvido de maneira independente e um projeto que está sendo desenvolvido com um aporte de um edital ou de um patrocinador. Mas de qualquer maneira, você ter essa previsão e em resposta direta ao quanto você vai gastar é o jeito mais seguro de você não perder o controle financeiro. Esses 2 blocos, na minha opinião, são um dos mais importantes de todo o nosso processo, porque é muito comum você perder o controle das coisas e é muito perigoso também. Então invista em dar bastante atenção para esses 2 pontos. A ideia da receita também é que você consiga calcular a partir do quanto de investimento que você vai fazer, por exemplo, o custo do seu ingresso. Aqui a ideia é que você esteja sempre refletindo sobre uma margem de lucro que seja boa, atrativa para você, mas que também seja possível para o seu público. Porque não adianta você colocar um ticket, por exemplo, super caro se o seu público-alvo não tem a renda suficiente para pagar. O ideal é que você sempre tenha uma média. Nesse ponto, a média vai te ajudar bastante em conseguir o máximo de aderência possível para o seu projeto cultural. É importante dar muita atenção ao primeiro triângulo da nossa jornada. Em ações a serem executadas, a ideia é listar problemas que o seu usuário, o seu stakeholder, está tentando solucionar. Por exemplo, recuperando a ideia de uma persona que goste muito, que seja colecionadora de discos de vinis. Essa pessoa tem uma coleção até bastante interessante, mas ela não consegue trocar ou encontrar alguns vinis que sejam mais raros. Isso é um problema para ela. Uma ação que ela faz com frequência é garimpar. Por exemplo, esse ato de garimpar entra com uma ação a ser executada que pode virar uma feira ou algum tipo de relação criar algum tipo de relação com o seu projeto. Além disso, é interessante para você criar uma hierarquia dentro dessas ações a serem executadas, porque provavelmente na prática do seu projeto você não vai conseguir sanar todas elas. Então você prioriza algumas mesmo. O próximo bloco a ser preenchido é o bloco chamado promessa. E aqui a gente encontra um velho conhecido do produtor cultural, o objetivo. Essa lacuna do objetivo é bastante comum de você ver em projetos que vão ser inscritos em editais. É basicamente a mesma coisa. A promessa é uma tagline que tem que responder algumas perguntas sobre o seu projeto, como por exemplo, o que ele é, qual a proposta, onde ele vai ser executado, quando ele vai ser executado. Mas tenha em mente que aqui, o seu projeto ele tem que agregar algum tipo de valor à vida do seu stakeholder, no sentido de fazer com que ele aprenda algo, por exemplo. Isso tudo tem que estar dentro da sua promessa, dentro do seu objetivo. Você pode adaptar também esse bloco de promessa de acordo com a necessidade do projeto que você está desenvolvendo. Se você está pensando num projeto para um edital específico ou para um patrocinador específico, por exemplo, você pode jogar da maneira que seja mais agradável para você e que você se sinta mais confortável também. Mas basicamente, a ideia do bloco de promessa é a mesma ideia do objetivo do seu projeto cultural. E chegamos à terceira fase da nossa jornada, a fase chamada design. Aqui eu queria começar dizendo que um projeto que agrega valor na vida de uma pessoa é basicamente um projeto onde algo que ela vivencie, o que ela aprenda, o que ela experiencie dentro do seu projeto cultural, ela leve para casa. Sabe aquela sensação de sair de um show incrível e ficar se sentindo bem por um tempo? Então, é disso que eu tô falando aqui. A gente pode considerar que um projeto dentro da ideia do Canva, dentro da proposta do método, ele é bem sucedido quando as pessoas, como eu disse, carregam algum tipo de aprendizado para a vida delas. Dessa maneira, em design, a gente vai mexer na forma com que essas pessoas podem aprender, para que elas aprendam de uma maneira mais eficaz. A ideia aqui é que esse aprendizado se dê da maneira mais natural e harmoniosa possível. A fase do design ela é composta por 2 triângulos, na verdade. Um que se chama Jornada da Experiência e o outro que se chama Design Instrutivo. Nesses triângulos, a ideia é que o stakeholder aprenda tanto por experiência quanto por instrução. Sabe quando você estava na escola e você tinha uma aula expositiva com a professora explicando no quadro e depois ela passava um dever para você fazer? Isso é basicamente aprender por experiência, que é quando você está fazendo o seu dever,
e aprender por instrução, que é quando tem uma pessoa te explicando. A nossa ideia aqui é fazer mais ou menos a mesma coisa. Para que o seu projeto seja bem sucedido, é importante que você ache um meio termo, um balanço entre essas duas questões. Considere que um retroalimenta o outro. Dessa maneira você vai ver que as coisas vão ficar mais claras ao longo do preenchimento desses triângulos. Dentro da fase de design, o primeiro triângulo a ser preenchido se chama Jornada da Experiência. E sendo sincero, eu acho que esse é o meu favorito. Tenha em mente a Jornada da Experiência como uma linha do tempo. E você tem que marcar nessa linha do tempo todos os pontos que esse stakeholder que você está analisando vai ter contato com o seu projeto. Dessa maneira, é importante que nesse momento você já saiba mais ou menos quanto tempo de duração vai ter o seu projeto. Além disso, também é bem importante que você tenha uma estrutura base, que você já tem, na verdade, porque você já preencheu os outros blocos. Algumas pessoas gostam de começar esse bloco, esse triângulo, na verdade, antes de preencher os outros blocos. Eu acho que você deve fazer da maneira que for mais agradável para você. É importante que você entenda que se você começar antes, muita coisa vai mudar. Mas eu não acho que isso é um problema. Acho que é até interessante para que você veja como seu projeto está evoluindo e como a sua própria experiência de criação está evoluindo também. Em exemplos de ponto de contato dessa jornada da experiência do usuário, por exemplo, normalmente o primeiro ponto de contato é quando esse stakeholder vai ter o primeiro contato com o seu projeto, quando ele vai ouvir falar pela primeira vez. Por exemplo, como que ele vai ficar sabendo? Ele vai ver uma publicação promovida no Instagram ou em outra rede social? Ele vai ouvir de um amigo? Ele vai ver na televisão uma propaganda? O importante é mapear como vai ser esse primeiro contato, para que ele seja o mais atrativo possível para o seu stakeholder. Além disso, na jornada da experiência você marca todos os pontos. Outro ponto, por exemplo, é o momento que ele vai comprar o ticket, o ingresso para o seu projeto cultural. Nesse momento você tem que pensar, como que ele vai comprar? Ele vai comprar por internet? Ele vai até uma loja física? Esses pontos são pontos de atenção. Cada um deles é como se você estivesse abrindo e dissecando o seu projeto. Dessa maneira você vai novamente englobar o máximo de informações possíveis. Além disso, também é muito importante você definir onde essa jornada termina. Ela termina quando o seu usuário vai embora do seu projeto? Ela termina quando ele te dá o feedback, que é muito importante e vai ser muito valioso para você? Ela termina quando ele faz um comentário na internet? Ou ela vai ficar no seu usuário de repente, porque ele vai desenvolver outros projetos, outras coisas, outros interesses a partir do seu projeto cultural? Definir esse ponto de término também é bem importante, não só para você ter o controle do tempo, mas principalmente para você considerar sempre o feedback. É bom que você considere que o projeto em si só termina depois que você tem esse feedback, até como um hábito para que você faça isso sempre. Nesse momento, o importante é que você crie. Em Jornada da Experiência, eu te aconselho a reunir a sua equipe, chamar os seus amigos que estão produzindo com você, colocar uma boa música e deixar a sua imaginação fluir, de maneira que esse momento não só seja agradável para as pessoas que vão vivenciar ele depois, mas que seja agradável para você e para a sua equipe também. Sempre que você for criar em equipe, o entrosamento dos integrantes vai ser essencial para que o seu projeto seja incrível. Bom, o próximo triângulo e último triângulo do Canva se chama Design Instrutivo. Aqui é o momento de colocar uma lupa sobre os pontos de contato onde o stakeholder vai ter algum tipo de processo de aprendizado dentro do seu projeto cultural. Você já sabe quais pontos são esses porque você já colocou eles na sua jornada da experiência, então eles já estão lá. Mas agora você vai olhar para eles com um cuidado maior. Por exemplo, você está fazendo um evento, uma feira, e dentro dessa feira o tema é música brasileira. E você teve uma ideia incrível, onde dentro dessa feira você vai ter uma palestra sobre os maiores discos da MPB. Esse é um ponto de aprendizado interessante. E nesse momento é como você vai pensar como esse aprendizado vai se dar para o seu stakeholder. Por exemplo, quem vai dar essa palestra? Vai ser uma palestra? Vai ser um workshop? Vai ser uma roda de conversa de uma maneira mais informal? Quais vão ser as coisas que vão ser necessárias para esse aprendizado? Vai ser uma palestra ou algo só expositivo? O seu stakeholder, por exemplo, vai mexer com instrumentos durante o workshop, se for um workshop? Esse é o ponto em que você pensa cada detalhe do aprendizado dele, para que ele tenha o máximo de proveito possível dentro da experiência. Esse é o momento de interação mais profunda do seu stakeholder com o seu projeto. Ou seja, aqui é o momento em que você precisa superar as expectativas dele. Quando você vai
ter contato com algo novo, algo que você não sabe, que você vai aprender, é muito importante que você se sinta seguro e num ambiente favorável, num ambiente confortável. Então fique bem atento a esses detalhes. Esse é o momento de encantar o seu stakeholder. É sobre essa experiência, sobre esse momento, que ele provavelmente vai narrar, e se tudo der certo de maneira positiva, para as outras pessoas. Tá bem, mas e agora? Eu sei que ver o Canva explicado e aplicar são coisas completamente distintas. E são mesmo. A ideia, assim como no método a proposta é essa, é que você tenha a parte expositiva e a parte prática. Então, a melhor dica que eu posso te dar agora é: pegue o método e faça muitas vezes para vários stakeholders diferentes. E tem várias formas de você preencher, né, na verdade, o quadro. O que eu acho mais legal é que você coloque ele na parede e vá preenchendo ele com post-its. O que eu te dou de dica também é não perca os post-its, né, porque eles vão ser bem importantes para você depois. Além disso, liste o máximo de informações que você puder tirar desses post-its para você poder reaproveitar elas depois. O mais importante é que você tem que ter em mente que para o método ser bem sucedido, ele necessita de muita organização de quem está fazendo. Mesmo que você não esteja a fim de colocar post-its ou trabalhar, ou você acha que você vai se perder, você pode pegar uma folha A4 para cada um dos blocos. Por exemplo, pega a folha, comportamento de entrada. E ali você responde as perguntas, você pensa a partir da realidade do seu stakeholder e você vai construindo esse grande de Canva com as suas folhas. Isso não é problema. Mas uma coisa importante é que você deve trabalhar com vários protótipos de projeto diferentes. Não só diferentes na proposta principal, se é um festival de música, um festival de teatro, se é uma peça separada, se é um filme, não só nesse sentido, mas trabalhe com várias coisas parecidas mesmo e diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, uma coisa incrível que você pode fazer é criar um selo. Por exemplo, um selo de projetos relacionados à cultura preta. E dentro disso você coloca várias coisas. Você pode colocar um festival de música, você pode colocar uma peça de teatro. A ideia é que você crie o máximo de protótipos possíveis, mais uma vez, para sempre estar levantando dados, para quando você for fazer esses projetos na prática, né? Tenha sempre em mente que um dos principais coringas do Canva é que ele levanta muita informação. Então, mesmo que esses projetos não venham a ser executados, você vai ter um banco de dados incrível. E como eu disse já, o banco de dados pode salvar a sua vida quando você precisar. Olha, esse curso, ele acompanha um material de apoio, que é uma apostila. E lá nessa apostila você vai achar um capítulo, que é o capítulo 7. Nesse capítulo 7 tem um estudo de caso sobre um dos projetos que eu desenvolvi e ele vai passar por todas as fases que eu expliquei aqui. E eu vou compartilhar com você a minha experiência usando o Canva e na execução. Vou falar o que foi legal, o que não funcionou muito bem. Então eu indico muito, eu recomendo demais que você vá na apostila, que você leia esse capítulo e que você, a partir dele, crie o seu, crie dentro das suas possibilidades. Mas dá uma olhada, porque além de o material ser muito legal, ele vai ser muito, muito, muito útil. Não passa esse curso só por esse vídeo. Olha o seu material de apoio, que ele vai ser muito importante para você. Olha, primeiramente eu quero te parabenizar por você ter chegado até aqui. Eu sei que trabalhar com cultura no Brasil é muito difícil e parece que às vezes está ficando cada vez pior. Mas é importante que você tenha noção do seu valor enquanto trabalhador dentro da cultura. É muito importante. E no ano de 2020, onde essa área foi tão cruelmente amassada pela pandemia, a gente viu também o quanto é importante. Sem música, sem arte, aquele ano seria impossível. E a nossa vida, no geral, seria impossível. Então, parabéns por ter chegado até aqui. Eu espero que essas ferramentas te ajudem muito a produzir melhor, produzir cada vez mais. E não desanime, por mais que o caminho seja difícil. Um beijo e tchau!